Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eh, Essa vai ser uma aula curta, sintética, caracterizando o conceito aí e a civilização da Baixa Idade Média Europeia, tá? Eh, Idade Média é um período que vai do século V ao XV, um período de 1000 anos, não tem evento marcante do começo e do fim, tá? Porque são conceitos, não são quem viveu esse período não se chamava de Idade Média, nem de Alta Idade Média, nem de Baixa Idade Média, tá? E é importante vocês terem em mente que é europeia, tá? Não é também um período de tempo, um intervalo de tempo na história mundial, beleza? Então é apenas o mundo, o mundo todo estava acontecendo várias outras coisas. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando desse núcleo aqui da Europa, principalmente a Europa Ocidental, e sendo que algumas características que são tidas aí como definidoras de Idade Média, de medievalismo, a gente está, quando chega em algumas dessas características, a gente está falando principalmente da França e da Alemanha. Não existiam esses países, tá? Esses países são formados no fim da Idade Média, na passagem para a Idade Moderna, beleza? É, então, conceitualmente, curricularmente, né, a Idade Média Europeia é dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média, beleza? Algumas características aí de Alta Idade Média e algumas características de Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, tem o predomínio do ruralismo, tá? Enquanto na Baixa Idade Média, você vai ter o desenvolvimento e a expansão de cidades. Isso é uma contraposição aí importante, tá? Ruralismo versus urbanismo, desenvolvimento do urbanismo na Baixa Idade Média. Tá? A principal atividade econômica é a cultura, tá? Enquanto na Baixa Idade Média você vai ter o crescimento da atividade comercial e das manufaturas, beleza? Na Alta Idade Média você tem baixa atividade comercial, ou seja, não tem muita troca comercial, tem baixa atividade, tem pouca troca comercial neste território aqui. Lembrando, isso não define o resto do mundo, tá? O mundo árabe, por exemplo, está bombando de atividade comercial, tanto atravessando o Saara com a África subsaariana, o mundo árabe aqui no norte da África, né? Quanto em conexões com o mundo oriental, tá? Isso não define o resto do mundo. Na Europa, tem baixa atividade comercial. Eles trocam pouco entre eles e têm pouquíssimo acesso a mercadorias que vêm de fora do mundo europeu. Tá? E na Baixa Idade Média vai ter o desenvolvimento dessa atividade comercial, o incremento, vai ter a entrada do continente europeu nessas rotas que já existiam e eles apenas não participavam. Beleza? A Alta Idade Média é o declínio e a expansão do feudalismo. O conceito de feudalismo vai estar lá numa aula sobre Alta Idade Média, essa aqui é uma aula sobre Baixa Idade Média, né? E o predomínio da religiosidade na cultura e no pensamento. Tá? A Baixa Idade Média vai estar caracterizada pelo declínio do feudalismo. É importante entender o que é isso, que não é um declínio como se fosse uma pessoa perdendo poder, é o contrário disso. Espero que eu consiga explicar isso para vocês. São pessoas concentrando poder, tá? E o surgimento de um pensamento mais humano, não quer dizer um pensamento antirreligioso, tá? Ou anticlerical, contra a igreja, não, mas um pensamento humanista. Espero também conseguir explicar para vocês o que é isso, tá? O que é esse pensamento humanista, que ele não é, ele é religioso, ele é benquisto pelo clero, pela igreja, não é uma crise com a igreja, mas é um pensamento que se opõe ao teocentrismo. Teocentrismo. Então tem a oposição desses elementos aí, de um lado o teocentrismo e de outro lado o humanismo, beleza?
Então, basicamente, se alguém te parar na rua e te perguntar o que define resumidamente a Baixa Idade Média, é o declínio do feudalismo, tá? O declínio do feudalismo. Por quê? Porque o feudalismo é caracterizado por aquelas questões que eu falei agora há pouco, e a Baixa Idade Média é a atividade comercial, a vida urbana e a centralização política substituindo o feudalismo, tá? Como sistema político na Europa nesse período, beleza? Uma coisa que eu não falei ainda é a descentralização política no feudalismo e na Alta Idade Média. Posso voltar aqui e editar essa comparação que a gente estava fazendo. Descentralização política, isso é importante, e a centralização política. Nenhum dos dois casos quer dizer em termos absolutos. Na Alta Idade Média era absolutamente descentralizado e na Baixa Idade Média era altamente centralizado. Não, são tendências, beleza? Então é sobre isso que a gente está falando. Como começa essa história? Essa história começa com um episódio, um tema que vai ser chamado de Revolução Agrícola Medieval. Tá? A partir do período do século XI, do ano 1000, surgiram novas técnicas agrícolas no continente europeu. Tá? E isso causou o que alguns autores defenderam ser uma revolução agrícola na Idade Média, uma revolução na forma de produzir alimentos. Tá? E isso vai proporcionar um crescimento populacional agudo. Tá? Então, nessa linha nesse gráfico aqui de crescimento populacional, o período que a curva começa realmente a ficar muito ascendente é esse da Revolução Agrícola da Idade Média, beleza? O que causou isso foram essas novas técnicas agrícolas, tá? Essas novas técnicas agrícolas, elas aumentam a quantidade de alimento e a variedade de alimento. E isso faz com que as pessoas vivam mais e morram menos, principalmente no parto. Né? As mulheres, com a variedade de alimentos, as mulheres passam porque as mulheres, que são elas que parem, elas passam a ter uma variedade de vitaminas e nutrientes necessárias para sobreviver mais aos partos. Né? E também em vida a pessoa tem uma longevidade maior. Né? Então, a primeira 3 técnicas agrícolas da Revolução Agrícola Medieval. Vou colocar aqui uma anotação para as técnicas agrícolas da Revolução Agrícola Medieval. Um pouquinho grande. Três técnicas da Revolução Agrícola Medieval. Beleza? A seguir. A primeira, sistema trienal de culturas. Então, a ideia de você dividir, se você quer plantar trigo e você vai vender trigo, você não vai usar todo o seu terreno para plantar trigo. Né? Você vai
usar trigo, vai plantar trigo em 1/3 do seu terreno. Em outro terço, você vai plantar outro cereal, que não o trigo, para alternar os nutrientes que a terra, para a terra, aquele terreno não se exaurir sempre dos mesmos nutrientes. E 1/3 você vai deixar em repouso. Essa rotação de culturas sempre existiu. A grande novidade aí da Revolução Agrícola Medieval é o repouso, 1/3 de repouso. Tá? Então, à primeira vista, parece que se você colocar trigo no seu terreno inteiro, você vai ter mais trigo do que se você plantar trigo apenas em 1/3 do seu terreno. Mas não, nesse sistema trienal você produz mais trigo, mesmo se você usar apenas 1/3. Por quê? Porque a cada colheita, a terra vai se exaurir de certos nutrientes que a planta precisa para alimentar ela, né? Então, se você plantar o trigo no seu terreno inteiro, você vai ficar com o terreno todo esgotado, né? Nesse sistema, você permite a renovação dos nutrientes, né? Outra técnica agrícola foi a difusão dos moinhos d'água, que aumentou a capacidade de processamento desses alimentos. Então, o moinho d'água, ele é uma grande roda dentada, dá para ver uns dentinhos aqui, assim, a imensa maior parte dela fica para cima, mas essa parte de baixo, ela é impactada pelo o curso de um rio. Então, você coloca essa roda num rio, o rio bate aqui na roda, faz a roda girar. Esse eixo central gira também para dentro dessa casa, que é chamado de um moinho, né? E aí você, no sistema aqui de transferência, você faz esse eixo que está girando virar um pilão, né? Um outro eixo que sobe e desce. O que você faz com isso? Você moe o trigo para fazer farinha. Então, eles passaram a ter uma capacidade de transformar trigo em farinha. Eles primeiro começaram a ter uma capacidade maior de produzir trigo e depois passaram a ter uma capacidade maior de transformar trigo em farinha, né? E, por fim, as charruas, tá? Que a charrua atada ao dorso de um animal, beleza? Então, toda vez que você vai plantar, você precisa arar a terra. Arar a terra é misturar a terra com ar, ou seja, dar uma bagunçada ali na terra, né? E nessas 3 técnicas, uma dessas 3 técnicas agrícolas aí que revolucionaram a agricultura na Europa foi a charrua, que é um instrumento de aragem, atada ao dorso de um animal e não mais manual com o camponês ali no arado, beleza? Então, Baixa Idade Média começa a partir dessas 3 inovações agrícolas, tá? Que vão causar este crescimento populacional, beleza? Esse crescimento populacional e essa atividade agrícola vão proporcionar o aumento da atividade comercial, tá? O aumento da atividade comercial vai desestabilizar esse quadro aqui, que é o ordenamento social na Idade Média, beleza? Porque vai surgir um grupo aqui. Esse é o ordenamento social da Alta Idade Média. Então, estou me referindo, isso aqui é uma aula de Alta Idade Média, tá? A sociedade era ordenada política e religiosamente dessa forma, tá? De acordo com a função social. O clero, função de rezar e proteger. A nobreza, função de guerrear e proteger fisicamente, enquanto o clero protege espiritualmente. E para ter a nobreza e o clero protegendo física e espiritualmente a sociedade, tem os trabalhadores, isso é um pensamento religioso, pensamento católico, tá? Que justifica isso. Tem os trabalhadores que vão produzir os alimentos e as ferramentas para alimentar a todos, beleza? Na Baixa Idade Média, vai surgir a burguesia, tá? Então, aqui na Baixa Idade Média,
a burguesia ascende, de ascender, de subir economicamente, por meio da atividade comercial. Tá? Estou chamando de burguesia aqui os comerciantes, sinônimo de comerciantes, tá? Ou seja, os comerciantes vão ascender e ganhar. O que é ascender? Ganhar muito dinheiro, tá? E aí, onde que essa burguesia, esses comerciantes entram aqui? Porque eles são ricos, mas não são nobres. Nobreza, na Idade Média, significa propriedade de terra, não riqueza, necessariamente. Claro que tem bastante relação uma coisa com a outra. Mas aí surge esse grupo que é a burguesia, que são ricos, mas não pertencem à nobreza. E onde que eles entram? É isso que vai desestabilizar o feudalismo na Baixa Idade Média. Beleza? Vou fazer uma anotação aqui. A ascensão, a expansão do comércio e a ascensão da burguesia sai daqui, são elementos que desestabilizam o feudalismo. São elementos que desestabilizam o feudalismo. Tá? Essa vai ser a aula 1 de 2, porque já deu 15 minutos. E na sequência, aula 2 de 2 de Baixa Idade Média, eu vou tentar explicar por que o crescimento, a expansão do comércio e a ascensão da burguesia desestabilizam o feudalismo. Tá? Então, fica uma pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui uma seta e uma pergunta. É importantíssimo saber responder isso. Por quê? Tá? Por que a expansão do comércio e a ascensão da burguesia desestabilizam o feudalismo?